Igreja, pode se sentar. Hoje eu vou pedir para vocês, podem desligar, porque eu preciso que eles foquem lá no que eu vou passar lá no telão. Amém, glória a Deus. Você está me vendo? Amém. Eu estou te vendo também, viu, igreja? Estou vendo seus olhinhos, sua carinha, aí dá para ver muito bem você. Não dorme não, amém? Irmãos, hoje pela manhã, quando o Senhor estava falando comigo, na verdade o Senhor já vem falando comigo com essa palavra que eu vou ministrar há um tempo. E essa palavra é uma palavra que o Senhor falou comigo tremendamente durante este final de ano, porque quando eu falo final de ano, não foi agora que o Senhor falou, o Senhor já vem falando através dessa palavra. E essa palavra vem remoendo no meu coração e eu venho ruminando ela para que eu pudesse ministrar sobre a sua vida, assim como o Senhor ministrou na minha vida. Amém? Quando eu hoje pela manhã estava meditando na palavra e construindo ela conforme a vontade de Deus, eu pedi para a Aline para que tocasse este louvor que o pastor ministrou ali agora. Porque também é um louvor que, assim como o pastor disse, ele falou muito comigo neste ano. Porque nós estamos hoje num culto de ação de graças, amém? Amém. Mas o Senhor, nós estamos aqui para agradecer pelo aquilo que Ele fez em 2025, amém? E eu tenho certeza que se eu fosse te chamar aqui, você ia contar muitas coisas que o Senhor fez. Eu creio nisso. Porque o Senhor fez muitas coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas também. Mas eu quero ministrar em você nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração para 2026. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas antes que eu compartilhe a palavra com você, eu quero dizer que nesse culto de ação de graças, eu sou muito grata a Deus. Porque como eu já disse aqui nesse altar, no dia que o pastor estava doente, não foi um ano fácil. Mas a presença de Deus se fez constante em todos os momentos da minha vida. Eu tive que aprender. É engraçado dizer isso para você, irmãos, mas a gente fala muito assim, deixa na mão de Deus, deixa as coisas na mão de Deus, mas a gente não faz isso. A gente aprende com a disciplina de Deus, porque Deus nos coloca em situações para que a gente aprenda a colocar as coisas na mão de Deus. Então eu digo para você, não ache você que quando nós pastores ministramos a palavra aqui, o Senhor não corta primeiro nas nossas vidas. E eu tenho muito temor de ministrar a palavra, meu esposo sabe disso, eu reluto muito quando ele fala, você vai ministrar, e eu fico relutando. E se você está aqui na igreja sabe que faz um tempinho que você não me vê ministrando a palavra, mas porque o Senhor estava tratando na minha vida também. E eu confesso aos irmãos que às vezes eu deixo de ministrar por medo, mas até nisso o Senhor fala comigo. E esse ano foi um ano difícil porque eu tive que aprender e eu tive que ouvir a voz de Deus, para colocar a vida dos meus filhos na mão do Senhor. Porque esse ano eu tive, não seria o desprazer, mas nós não tivemos os nossos filhos, além da Aline, que é a ministra do louvor, mas os nossos filhos conosco caminhando na igreja, e eles estavam conosco desde o começo dessa obra. E eles escolheram não estar mais aqui conosco. E eu confesso à igreja que isso me doeu demais. E por um instante durante esse ano eu parei de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo que dizia assim para mim, você não é uma boa mãe, você não é uma boa pastora. Porque quando a gente passa por alguns desertos, irmãos, a gente para às vezes de dar ouvido ao que Deus nos diz para dar ouvidos àquilo que não provém de Deus. E o diabo, ele é acusador. E não é porque você está na igreja, porque você é um membro fiel da igreja, que o diabo não vai tentar contra a sua vida. Porque Deus, Ele nos diz que Ele estaria conosco todos os momentos das nossas vidas, mas Ele não diz que nós não passaríamos por provações e obstáculos. E nós passamos. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. E o inimigo vai dizer para você que você não é uma boa mãe, que você não é um bom pai, que você não é um bom líder, que você não é bom naquilo que você faz no seu trabalho. Por quê? Porque ele quer ir contra tudo aquilo que Deus diz de você. E eu passei por isso esse ano. E houve um período em que eu estive num período de depressão, porque eu deixei a voz do inimigo entrar no meu coração dizendo que eu não era uma boa mãe, que como eu poderia ser uma boa pastora se eu não era uma boa mãe, porque os meus filhos não estavam mais no altar do Senhor.
Mas entenda uma coisa, igreja, cada um escolhe o seu caminho. Nós, enquanto pais, mães, enquanto servos de Deus, cabe a nós orar e deixarmos na mão do Senhor. Aquilo que compete a nós fazer, nós vamos fazer. Mas tem coisas que nós não podemos fazer, quem vai fazer é Deus. E quando eu voltei a ouvir a voz de Deus, eu comecei a entender isso. Foi um ano difícil e eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por muitas provações esse ano, mas tiveram a certeza de que Deus estava ali com vocês. Eu fui provada este ano no meu emprego, coisa que em 20 anos de quase 20 anos de magistério nunca foi. Eu fui provada, eu quase perdi o meu cargo, quase me colocaram meu cargo à prova por conta de que eu sou cristã. E eu confesso em seus irmãos, acho que ninguém sabia, a não ser o meu esposo e os meus pais, mas eu fui questionada por que o Instagram da diretora Carol posta tanto sobre Deus. Mas eu não deixei de falar de Deus porque eu estava sendo perseguida. Porque mais vale para mim a presença do que o dinheiro, do que a fama, do que os prazeres. E eu sei o Deus que eu sirvo, e quando eu comecei a ser perseguida por demonstrar quem eu era na presença de Deus, eu falei, agora que eu vou fazer mais. É agora que eu vou mostrar mais quem é Deus na minha vida. E hoje eu posso dizer para você, para honra e glória do Senhor Jesus, que o vento passou, mas Deus esteve comigo em todos os momentos. Mas o Senhor disse para mim, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. E é sobre isso que eu quero pregar na sua vida, através da palavra de Deus na sua vida nessa noite. Esforça-te, tem de bom ânimo em 2026. Sabe por quê, igreja? Porque nós temos o hábito de chegar agora no final do ano e fazer aquele monte de pedidos ao Senhor, porque em 2026, Deus, eu quero isso, eu quero isso. Mas poucos de nós dizemos assim, Senhor, em 2026 eu vou mudar isso, eu vou parar de fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo, eu vou ouvir mais a sua voz. Mas não, o que nós falamos para o Senhor? Senhor, em 2026 deixa eu conquistar tal coisa, em 2026 me entrega tal coisa, Senhor, em 2026 me dá tal coisa. E eu quero dizer para você nessa noite, através da palavra, vamos mudar as nossas atitudes. Vamos entrar em 2026 dizendo para Deus, Deus, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou transformar a minha vida através da tua palavra. Eu vou fazer e não mais pedir, porque a mudança começa em nós. E a palavra que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, ela se encontra no livro de Josué, e eu já falei aqui alguns domingos atrás sobre essa palavra, e é uma palavra que tem falado comigo tremendamente, desde um dia em que eu estava aqui reunida com os jovens. Pode deixar aí, Mateuzinho. Que eu estava aqui reunida com os jovens e perguntando para os jovens uma palavra, um versículo que falava muito com eles. E aí, através da vida de duas das jovens aqui, foi falado essa palavra, e a partir dali o Senhor começou a ministrar muito na minha vida através dessa palavra, e eu quero compartilhar essa noite com vocês, amém? Nós vamos ler o versículo, não muda, tá, Mateus? Quando for para mudar eu te falo, Mateuzinho. Amém? Glória a Deus, estou te procurando no escuro. Nós vamos ler, mas eu não vou ler agora, eu vou conjecturar com você o que antecede a palavra que nós vamos ler. Eu vou ler com você o livro de Josué, capítulo 1. O capítulo 1 ali é Deus falando com Josué. Mas para que você entenda o que Deus está dizendo ali para Josué, e para que você leve isso para 2026 na sua vida, nós vamos aqui contextualizar o que aconteceu antes, amém? Antes da gente entrar no livro de 1 Josué, nós temos ali um momento de luto. Por que luto, pastora? Porque o capítulo de Josué, o primeiro capítulo, ele procede à morte de Moisés. Então Josué é levantado ali como o novo líder do povo de Deus, porque Moisés morreu.
Então o povo estava passando ali por 30 dias de luto após a morte de Moisés. Se você fosse trazer para a sua vida hoje, qual seria o seu momento de luto? O que você perdeu neste ano de 2025? O que te trouxe tristeza profunda? Porque o luto, ele é uma tristeza profunda. E é algo que parece que é uma dor que não vai passar nunca. Se você já perdeu alguma pessoa muito próxima, você sabe do que eu estou dizendo. O luto é uma dor profunda que parece que você não tem direção, que você não vai saber como conduzir a sua vida diante da morte daquela pessoa. Mas eu não quero trazer hoje para a morte de alguém, a morte física, mas eu quero dizer por a morte de algo que você tentou em 2025 e que não deu certo, que aquilo morreu, que era um sonho teu, não era de repente um sonho de Deus, e aquilo você viu ir minguando e morrendo, e você está vivendo esse luto dessa perda. E diante dessa liderança de Josué após a morte de Moisés, a gente encontra um obstáculo. Qual é esse obstáculo, pastor? Todo mundo sabe aqui que o povo de Deus estava indo para se apropriar da terra, da promessa de Deus, amém? A território de Canaã. 40 anos no deserto, 40 anos ali percorrendo o deserto para chegar na terra prometida. Eles estavam próximo da terra prometida, mas havia um obstáculo para eles alcançarem a terra prometida, e esse obstáculo, ele era o Rio Jordão. E o Rio Jordão, naquela época em que nós estamos lendo a palavra, era uma época de cheia. Então não era um riozinho fácil de você atravessar, era um rio que era a parte mais profunda do Rio Jordão, era a parte onde eles estavam para atravessar. E era a época de cheia, era uma estação em que o rio ele era muito cheio de água, era um transbordo de água. Então havia uma dificuldade para atravessar o Rio Jordão para que chegasse na terra prometida. E eu pergunto para você, qual tem sido o seu obstáculo? Qual tem sido o obstáculo para você chegar naquilo que Deus prometeu a você? No propósito de Deus para a sua vida? O que tem te impedido de chegar? E aí a gente vai ali para a visão. Porque o povo de Deus conseguia enxergar a terra prometida, conseguia enxergar o território de Canaã, mas eles só enxergavam. Eles não haviam alcançado ainda. Qual é a visão que Deus te deu? Qual é a visão que Deus te deu daquilo que você precisa alcançar, da promessa do Senhor? Qual é a visão que o Senhor te deu? Pastora, Deus não me deu ainda. Busca a visão de Deus para a sua vida. Lembra do louvor que nós acabamos de tocar? Ouça a voz de Deus. E quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, não é ouvir a voz física somente de Deus falando diretamente com você. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus. Busque direcionamento na palavra. Busque a visão que Deus tem para a sua vida na palavra. Para que você possa enxergar, ainda que você não tenha alcançado, ainda que você não tenha ultrapassado o Rio Jordão, mas comece a olhar pelos olhos da fé. Olhe pelos olhos da fé. Comece a enxergar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí nós vamos para a disciplina. 40 anos no deserto. O povo que está ali para atravessar o Rio Jordão não é o mesmo povo que saiu do Egito. Já é uma nova geração. Porque essa geração que saiu do Egito morreu. Era uma geração de murmuradores. Murmuravam demais. Queriam voltar lá para o Egito de novo. Estavam com saudade das coisas do Egito. Murmuraram demais e não alcançaram a terra prometida. Para de murmurar, igreja. Sabe por que o povo ficou rodando lá 40 anos num caminho que eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas eu gosto muito da parte geográfica, de olhar mapas. Inclusive quando eu fui estudar essa palavra para ministrar hoje, eu fui olhar o tamanho do Rio Jordão, o comprimento, a largura do Rio Jordão. E se você for olhar
da onde o povo saiu do Egito, que era para chegar no território de Canaã, você vai ver que foi a desobediência e a murmuração que fizeram eles rodarem por um percurso que eles chegariam muito mais rápido. Mas porque eles murmuraram, porque eles desobedeceram, porque eles adoraram outros deuses. E aí a gente perde o nosso tempo. As coisas que eram para chegar mais rápido, a promessa que era para estar próximo de você, ela passa a estar cada vez mais longe. E aí muitas vezes a gente deixa de receber a promessa de Deus. A gente deixa de receber a bênção, aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Porque nós estamos murmurando, nós estamos desobedecendo ao Senhor. E mesmo assim Deus, Ele é maravilhoso, porque ainda que eles passaram 40 anos no deserto, murmurando, desobedecendo, o Senhor deu a provisão. Ainda que você esteja no deserto, o Senhor, Ele te dá a provisão. Ele entrega para você a provisão. Ele não deixa faltar. Ainda que você não esteja fazendo a vontade dEle, Ele ainda te dá a provisão. Porque aquele povo recebeu o maná de Deus para poder viver durante todo esse tempo, até que eles alcançassem a terra prometida. E aí vem a promessa. O foco da promessa, igreja, não era o território de Canaã, não era esse o foco da promessa, mas sim a palavra lançada lá atrás a Abraão. É isso que é importante, é o que Deus disse a você, não é o que você vai alcançar em questão de prosperidade, em questão de bens, não, mas é o que o Senhor disse a você, é o que importa. É a promessa feita, a promessa de Deus feita a você. E não o território que você vai conquistar em si. Entenda. Eu não sei qual é o obstáculo que você está enfrentando nesse momento, qual é o luto que você está enfrentando. Mas eu tenho certeza que o Senhor já te deu a visão. Se Ele não te deu, eu creio que você vai buscar nessa noite. Amém? Eu creio que o Senhor está te dando um maná durante este tempo. Ele está trazendo a provisão sobre a sua vida, ainda que você não tenha passado pelo Rio Jordão. Mas eu creio que em 2026 você vai atravessar o Rio Jordão e vai alcançar não a terra prometida, mas vai alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso, igreja? E agora vem o mais importante. Para que você alcance a promessa e passe por tudo isso aí, ó. Agora vem a palavra de Deus para mim e para você. O livro de Josué. Pode passar, Mateus. Josué, capítulo 1, do 5 ao 9. Nós vamos ler versículo por versículo, amém? No versículo 5 diz que Deus nos dá a garantia da presença dEle. Glória a Deus. Você está aí, igreja? Aqui a gente encerra, se você olhar a sua Bíblia aí, se você não sabe os livros da Bíblia, mas Josué é um livro histórico e antes de Josué vem Deuteronômio. E aí em Deuteronômio, a gente vê a perda de Moisés, a morte de Moisés. E aí em Josué a gente começa um novo capítulo. E o que eu quero que você entenda? Que a morte de Moisés não é o fim da história. É o começo da conquista. Aquilo que morreu na sua vida, que Deus permitiu que morresse na sua vida, não é o fim da história. É o começo de um novo capítulo. É uma nova história, é algo diferente que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. E quando a gente vai falar de Josué, ele era um auxiliador de Moisés. E quando Moisés morre, ele passa a ser o legislador, o novo líder que vai conduzir o povo até a terra prometida. E se você for ler os capítulos anteriores, os livros anteriores da Bíblia, você vai ver que Josué não era alguém que se aparecia. Deus quer ver a nossa fidelidade no anonimato. Deus não quer ver a nossa fidelidade quando a gente está aqui, ó, no altar,
quando a gente está lá na célula, quando a gente está na frente dos pastores, dos líderes, porque aí é fácil a gente fazer as coisas. Deus quer ver a nossa fidelidade com Ele, é lá no chão da nossa casa, é lá no nosso trabalho, é lá na nossa escola, na nossa faculdade, é lá que o Senhor quer ver quem você é, porque ser cristão aqui é fácil, irmãos. E aí a gente quer se mostrar muitas vezes aqui dentro, mostrar eu faço isso, aquilo, aquilo outro, mas o Senhor não está olhando isso, o Senhor está olhando lá, quem você é quando ninguém está te olhando. Porque Josué, ele estava ali auxiliando Moisés, ele não era uma pessoa que se aparecia, mas foi o homem escolhido de Deus, porque lá no anonimato ele foi fiel. E sendo fiel no anonimato, o Senhor levantou ele como líder. Porque ele foi um homem de Deus ali acompanhando a Moisés. Ainda que ninguém pudesse de repente vangloriar ele ali, porque Moisés não era o homem de Deus ali, era Moisés. Mas Josué estava junto com ele. E quando Moisés morre, Deus levanta Josué. Um homem que no anonimato foi fiel ao Senhor, que não quis se aparecer, não quis se mostrar, mas era servo do Deus Altíssimo e era obediente à palavra. E aí Deus chama Josué. E no primeiro capítulo do livro de Josué, lá no versículo 5, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deixa lá naquele mesmo, Mateus. Quando você lê aqui a palavra de Deus junto comigo, Deus está dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. Nós estamos falando da presença de Deus, garantia da presença de Deus. Deus não promete ausência de inimigos, mas Ele promete que estará conosco todos os dias das nossas vidas. É isso que Ele está dizendo ali, ó. Ninguém te poderá resistir. Ele não está dizendo assim: não vou enviar inimigos contra a sua vida. Não, Ele está dizendo ali que ninguém te poderá resistir. Quer dizer que terá pessoas que virão contra você, mas o Deus que você serve, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, Ele é comigo e contigo. Deus não te deixará nem te desamparará, porque Ele será conosco todos os dias das nossas vidas. Você está entendendo, igreja, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Você está entendendo o que Deus está dizendo para você em 2026? Que Ele te dá a garantia da presença dEle. Ele te dá a garantia de que Ele estará contigo todos os dias. No seu levantar, no seu deitar, durante o seu sono, no seu trabalhar, no seu caminhar, Ele estará contigo, Ele não vai te desamparar. Nós temos a garantia da presença dEle. O maior recurso que nós temos para conquistar a promessa em 2026 não é dinheiro, não é planos, não são projetos. A nossa maior garantia, e isso já foi falado neste altar este mês, é a presença. A maior garantia que nós temos é a presença de Deus. Se você fizer todos os seus planos, todos os seus projetos, mas não tiver a presença, nada vai acontecer. Mas quando nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos, diante da presença de Deus, as coisas vão acontecer. Nós temos a garantia da presença dEle. Glória a Deus. Mas para que 2026 seja um novo capítulo na sua vida, que seja aquele capítulo onde você vai conquistar, tendo a presença de Deus na sua vida, Deus nos dá uma ordem lá no versículo 6. Esforça-te.
tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Quando Deus está dizendo a Josué ali, ó, esforça-te, tem de bom ânimo, Ele não está dizendo assim, ó, se você quiser se esforçar. Ele não está falando isso, Ele está dando uma ordem, esforça-te, tem de bom ânimo. É uma ordem de Deus para as nossas vidas. Vai vir a luta, vai vir um deserto. Deus não vai te livrar da luta, Deus não vai te livrar do deserto, mas Ele está dizendo para você, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo. E se você se esforçar e você ter bom ânimo, Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que Ele prometeu. Está dizendo ali, ó, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Esforça-te, tem de bom ânimo, que eu vou entregar nas tuas mãos a promessa. E o que é mais lindo de Deus é que aquilo que Ele vai entregar não é somente para você, é para a tua casa, é para a tua família. Porque a palavra de Deus diz ali a Josué, ó, porque tu farás a este povo herdar a terra. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai se esforçar, que vai ter bom ânimo, que tem a certeza e a convicção da presença de Deus na sua vida, além de alcançar a promessa de Deus, você vai levar Deus às pessoas. A presença de Deus estará contigo, e é essa presença que você vai levar para as pessoas. Mas o problema é que nós não queremos nos esforçar e nós queremos viver desanimados. Tem uma palavra da moda agora que se chama procrastinação. É ficar deixando para amanhã o que você tem que fazer. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Eu não sei você, irmãos, mas eu já fui picada por esse bichinho da procrastinação aí. Toda vez que eu me ajoelho para orar, eu falo, Senhor, me livra deste mal, me ajuda a lutar contra a procrastinação, porque é um mal do século. Além da depressão, a procrastinação é um mal do século, porque a nossa vida é uma vida tão corrida, tão agitada, que a gente, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e a gente vai deixando de fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo, esforça-te. Deus não está dizendo, vai que eu vou fazer por você. Não, faça a sua parte, porque senão as coisas não vão acontecer. Mas nós queremos que Deus faça por nós aquilo que nós podemos fazer. E Deus, Ele não vai fazer isso. O esforço é a nossa parte. A provisão é a parte de Deus. Mas o esforço somos nós, para que Ele possa prover. Mas nós queremos que Ele se esforce por nós para que Ele possa prover. E aí Deus não vai fazer isso. Então Ele está dando uma ordem a você e a mim. Esforça-te e tem de bom ânimo. Glória a Deus. E aí a gente vai lá para o versículo 7. E ele fala de novo, Deus fala de novo, Josué, igreja, olha lá. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Constância. Sabe o que é constância? É estar fazendo sempre. Porque a gente se esforça hoje, aí amanhã a gente já não quer mais. Aí depois de amanhã a gente já desiste mais um pouco. Aí no final da semana a gente já não quer fazer mais nada. Mas a palavra de Deus está dizendo, esforça-te, tem muito bom ânimo. Constância, você vai se esforçar hoje, você vai se esforçar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. E conforme você vai se esforçando, você só não vai ter bom ânimo, você vai ter mais ainda. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Quanto mais você se esforça, quanto mais constância você tem, mais bom ânimo você também tem. Então nós precisamos aprender a ser constantes na presença de Deus. Mas nós muitas vezes somos inconstantes. Hoje eu quero servir, amanhã eu não quero. Hoje eu vou auxiliar na porta, mas amanhã eu não vou fazer nada. Ah, hoje eu vou orar, eu vou levantar, eu vou orar. Aí você briga com o teu marido, briga com a tua mulher, briga com o teu filho, vou orar mais. Vou orar, hoje eu não vou orar. Aí hoje você lê a palavra. Aí você está lendo a palavra na hora de dormir, você dá aquele cochilo.
Aí dorme. Aí no dia seguinte você fala assim, eu só vou ler um pouquinho porque senão vai me dar sono. Aí você vai lá e lê um pouquinho. Aí no terceiro dia você fala assim, não vou ler mais nada não porque senão vai me dar sono. Cadê a constância? A gente inverte aquilo que o Senhor está nos ensinando. Porque o certo é, hoje você vai ler um pouco, amanhã você vai ler mais um pouco, no outro dia você está lendo além daquilo que você leu, no outro dia você está lendo ainda mais. Hoje eu estou servindo lavando banheiro, amanhã eu estou servindo limpando a igreja, no outro dia eu estou servindo fazendo mais alguma coisa, e eu vou acrescentando na minha vida. E não vivendo uma inconstância. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu não vou fazer nada. Não, depois não quero mais. Eu não vou nem para a igreja. Fazer o que na igreja? Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz: esforça-te, igreja. Se a gente não consegue se esforçar hoje, que a vida ainda está um pouco mais tranquila, imagine conforme a gente for chegando próximo à vinda de Jesus. Se você não consegue se esforçar hoje, você não vai se esforçar quando as coisas ficarem piores. Por isso que nós precisamos de constância. Sabe academia? Você vai para academia? Eu detesto academia, irmãos. Eu sou formada há 20 anos em educação física, mas eu não gosto. Não gosto. Mas eu sei que se eu for hoje, mesmo sem vontade, eu vou. Amanhã eu vou de novo. Eu vou indo. Vai chegar uma hora que o meu corpo começa a pedir e vira uma constância. E eu passo a fazer aquilo com mais tranquilidade. Mas nós não queremos viver desse jeito. E quando se diz a respeito da nossa vida espiritual, parece que a gente quer mais andar para trás do que para frente. E quando eu falo de constância na presença de Deus, de você se esforçar, eu não estou dizendo de você aparecer. Lembra de Josué? No anonimato, a fidelidade com Deus no anonimato? Não é aparecer, é fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Independente de se tem alguém olhando ou não, independente de se tem alguém vendo ou não. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, que é uma coisa que me incomoda demais quando eu ouço. Deus sabe do meu coração. Deus conhece o meu coração. Irmão, se Deus conhece o teu coração e o meu, Ele sabe como nós somos pecadores, falhos, e como nós não queremos fazer nada. Então não dá pra gente dar uma desculpa dizendo que não fez aquilo, porque Deus sabe do meu coração. Misericórdia. Por isso que está dizendo para você, esforça-te, tem de bom ânimo, para que você possa alcançar a promessa que o Senhor te fez. Seguindo ali, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui, é isso aqui, que está dizendo ali, não te desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é nem assim, você está lendo alguma coisa e falar, não, mas Deus, não. Depois eu volto a ler, porque aquilo ali não... Aí você vai desviando, aí você começa a ler de novo, aí Deus fala contigo alguma coisa, e aí aquilo não agrada o seu coração, e você fala, não, vamos pular, vamos para outra parte. Eu não sei você, mas no começo da minha caminhada, eu ia muito falar assim, Deus, fazer a Bíblia um oráculo. Deus, eu preciso de resposta para tal coisa. Aí ia lá, abria a Bíblia. Aí, às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus até fala, e a gente não quer. A gente fala, não, isso aí não foi Deus, isso aí fui eu mesmo que botei o dedo lá. Que aí quando vem aquilo que Deus quer cortar na gente, a gente não quer receber. Aí você fala assim, Senhor, usa o teu servo na igreja para falar a palavra comigo, eu preciso de uma resposta. Aí, pastor, vem aqui e ministra. Aí você leva uma chapuletada de Deus e você fala, não, isso não foi pra mim, fulano devia estar aqui. Para com isso, é pra tu, irmão. Se tu tá na igreja, ouviu a palavra, recebe a palavra. Para de desviar. Às vezes a gente desvia pra direita, pra esquerda. Para de desviar o teu caminho da palavra de Deus.
ordem e consequência. Esforça-te, não desvie da palavra, que a consequência será a conquista da promessa de Deus. Amém. Às vezes a gente só quer se esforçar, mas a gente não quer seguir a palavra. Às vezes a gente até quer seguir a palavra, mas também não quer se esforçar. Uma ordem é consequência da outra. Não dá para você se esforçar sem seguir a palavra para alcançar a promessa. Não dá para você não se esforçar e só querer seguir a palavra para alcançar a promessa. As duas coisas caminham juntos. Não é a pastora Carol que está te dizendo, é a palavra de Deus, é o Senhor que está te dizendo. Obediência à palavra. Esforça-te, mas obedeça à palavra. Porque a palavra está alinhada com a vontade de Deus. Se você tem uma promessa, se você tem a visão da promessa de Deus, se você vai passar pelo Rio Jordão ou já está passando, Deus vai te permitir passar, para que tudo isso aconteça, porque isso aqui que Deus está dizendo a Josué é antes dele atravessar o Rio Jordão. Isso aqui Deus está falando para ele antes dele atravessar o Rio Jordão. Esforça-te e segue a minha palavra. Naquela época era a palavra que Moisés deixou, era o Pentateuco, né, pastor? Que Moisés deixou, era a lei escrita ali. E Deus estava dizendo para Josué: conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E nós temos aqui o nosso manual aqui, ó, é a palavra de Deus. Essa aqui esse aqui é o que vai nos conduzir. Então a gente precisa se esforçar e seguir o que diz a palavra. E muitas vezes nós queremos seguir o que fulano está falando na internet, o que o influencer cristão está dizendo. E o que eu acho mais triste, irmãos, é que às vezes a gente escuta algo na internet, a gente toma aquilo com convicção, com certeza, porque nós não conhecemos a palavra e a gente não vai nem ler para saber se é certo ou não. Porque a gente não conhece. Aí tudo aquilo que vem, que a gente ouve, que a gente vê, se a gente não conhece a palavra, a gente toma aquilo com verdade. E aí às vezes aquilo não é a verdade da palavra, a verdade de Deus. Aquilo é a verdade daquela pessoa que falou. Então leia a palavra, estude a palavra, para que ninguém te engane. Porque, irmãos, em pouco tempo que às vezes eu estou deitado, eu e o pastor vendo algumas coisas no Instagram, eu e ele deitados à noite na cama, a gente vê cada absurdo, né, pastor? Cada heresia. E o povo cristão lá aplaudindo, comentando, falando, não está lendo a palavra. Não está estudando a palavra, não está tendo nem o mínimo de curiosidade de ler. Ouviu alguma coisa lá, vai pesquisar na palavra antes de você aceitar aquilo como verdade. Porque é a palavra que tem que nos conduzir. É a palavra que tem que nos dar a direção. Nós não podemos desviar do que diz a palavra. É isso que o Senhor está nos dizendo. E aí nós vamos lá para o versículo 8. Amém. E aí a gente vem lá com o mapa do sucesso. Como eu disse, a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Amém. Quando o versículo diz ali, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, fale a palavra. Boca é para falar. Então não aparte da sua boca o livro dessa lei. Não deixe de falar da palavra de Deus. Ainda que você seja perseguido, ainda que as pessoas não te ouçam, fale a palavra. É uma ordem de Deus. Josué, você quer conquistar a terra prometida? Fale da palavra de Deus.
Vai passar o Rio Jordão, tem o percurso a seguir. Fale da palavra de Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não desvie da palavra, mas fale da palavra. Antes, medita dia e noite. Pense na palavra. Não é só falar a palavra. Pense na palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Não é, como eu disse, o que os outros falam. É o que você está lendo na palavra. Esforça-te, tem de bom ânimo, não desvie da palavra, fale a palavra, medite a palavra, pense na palavra, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E aí é o mais difícil. Viva a palavra. Porque às vezes falar a palavra, estudar a palavra, mas viva a palavra. Deus está dizendo para Josué e para mim e para você. Não adianta se esforçar, ter bom ânimo, não desviar da palavra de Deus, mas você precisa falar da palavra, você precisa estudar a palavra e você precisa viver a palavra. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas. E se você fizer tudo isso que Deus está dizendo para mim e para você, aí a gente tem o final do versículo ali. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer alcançar o sucesso em 2026? Quando eu falo sucesso em Deus. Quer? Eu te dei o manual todinho aí. Esforça-te. Tem de bom ânimo, não se desvie da palavra, fale a palavra, estude a palavra e viva a palavra. Esse é o manual para a gente conquistar em 2026. A gente coloca tantas coisas diante de Deus, mas a gente esquece de viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra. Pode pôr no versículo 9, Mateus. E aí a gente vê de novo Deus falando para ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Faça tudo isso que eu te falei. Ele está dizendo para Josué: faça tudo que eu te falei. E ele diz de novo lá: esforça-te. Vocês estão vendo a constância do que Deus está dizendo? Mais uma vez, esforça-te. E aí ele vem ali, ó: não tenha medo, porque a presença de Deus estará contigo todos os dias e por onde você andares. É Deus que está dizendo, irmãos, não é a pastora, é a palavra que está dizendo. Ele vai estar contigo em 2026. Mas o seu ano de 2026, ele não vai ser novo e nem diferente se você continuar mantendo as atitudes velhas. Não tem como 2026 ser diferente, ser um ano novo, como a gente fala, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Esforça-te, faça diferente, faça aquilo que o Senhor tem pedido a você para fazer. Depois que o Senhor dá essa ordem a Josué, se você depois, eu espero que você vá ler para confirmar tudo isso que a pastora está te dizendo. Eles passam pelo Rio Jordão. Só que para passar pelo Rio Jordão, vai a Arca da Presença na frente. A Arca da Presença vai à frente, eles têm que ter uma distância da Arca da Presença para que eles não sejam fulminados ali pela presença de Deus. Tamanha é a presença de Deus. Então os sacerdotes vão ali levando, os levitas vão ali levando a Arca da Presença. E quando os levitas eles tocam os pés na água do Rio Jordão, lembra que eu falei para vocês lá no começo que o Rio Jordão, aquela época, era uma época de transbordo, era muita água no rio? Mas o Senhor deu uma ordem. E quando eles pisam os pés
na água, os levitas que estão levando a presença de Deus, aquela água cessa. Para um lado, ela joga a água todinha para um lado e para o outro lado ela cessa. E aí a arca vai, para no meio e as pessoas passam pelo Rio Jordão. Você quer passar por 2026? Chame a presença de Deus. Nessa época aqui, a presença estava na arca. Hoje a presença está em mim e em você. Quer passar pelo Rio Jordão? Chama a presença de Deus. Deixa a presença aí contigo. Porque se você for sozinho, as coisas não vão acontecer. Se não tiver a presença de Deus, você vai se afogar no Rio Jordão. A presença de Deus é que vai abrir o caminho para que você possa atravessar e alcançar o território de Canaã. Aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida. O começo de uma nova história. Mas leve a presença com você. Não faça nada sem a presença de Deus. Não faça nada sem chamar a presença de Deus. Não faça nada sem confirmar com Deus se é a vontade dele para a sua vida. E ainda que Deus fale com você e alguém dizer para você, isso não é de Deus. Se Deus te falou, recebe a palavra e faça aquilo que Deus mandou. Independente de alguém dizer para você que não é ou não é de Deus. Porque você que tem que saber, é a sua intimidade com Deus. Receba a palavra de Deus, receba a presença dele e caminhe para o 2026. Amém, igreja? Eu te dei um manual hoje, um manual que Deus entregou para mim, de como você vai entrar em 2026. Esforça-te. E eu quero fazer algo mais prático ainda. Lembra que eu falei para você, não foque no tamanho do rio, foque na presença de Deus. O obstáculo está grande aí, foque na presença. Porque quando a gente tem a presença, o rio que parecia ser enorme, ele fica pequenininho diante da presença de Deus. Mas a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a projetar para a nossa vida aquilo que é a vontade de Deus. E o Senhor me deu um direcionamento nessa manhã e eu pedi autorização do nosso pastor. Porque todo ano, igreja, a gente entrega para você um papelzinho para você colocar lá os seus propósitos para 2026. Alguns guardam, outros perdem. Eu sei que do ano passado, eu vou dar o testemunho para vocês, que eu coloquei que eu queria ver os meus pais descendo das águas e, para a honra e glória do Senhor Jesus, os dois desceram as águas no ano de 2025. O Senhor cumpriu a promessa, porque eu fiz a minha parte. E eu creio que aquilo que eu tiver que conquistar em 2026, diante de tudo isso que eu te falei, que não é só para você, mas é para mim também, as coisas vão acontecer. Então eu quero te convidar, você não vai fazer isso aqui na igreja. Mas como eu sei que antes de virar o ano você tem o seu momento lá com Deus, eu vou te dar um exercício para que você faça em 2000, na virada aí, um pouco antes da virada do ano. Se você for virar o ano orando, se você for virar o ano com a sua família, não sei como é que você vai virar o ano, mas eu espero que antes ou durante ou depois você faça a sua oração ali com Deus. E eu vou... Pode acender a luz um pouquinho, Diácono? Eu vou te entregar um papel e dessa vez você não vai colocar nesse papel o que você quer que Deus faça para você em 2026. Você vai colocar quais serão as atitudes que você precisa mudar para que as coisas aconteçam em 2026. Só que diante disso, lembra que eu falei para você? Põe lá no primeiro slide para mim, Mateuzinho, por favor. Lembra que eu expliquei tudo isso aqui para você? O histórico antes de Josué ser escolhido? Eu disse para você sobre o luto, sobre os obstáculos, a visão. E eu, ao explicar isso aqui, eu fui transportando isso para a sua vida também, para mim, para a sua vida. É isso que você vai fazer. Eu vou te entregar esse papelzinho e você vai colocar lá. Você vai orar a Deus,
você vai buscar a presença de Deus, não é algo feito de qualquer jeito, tá? Você vai colocar qual é o seu luto, qual é o obstáculo que você precisa enfrentar para conquistar a promessa, qual é a visão que o Senhor já te deu, qual é a disciplina que Deus te deu em 2025, aí algo que você precisava realmente aprender de Deus. Qual é a provisão, no que você é grata a Deus, que Deus te deu, a provisão que o Senhor te deu em 2025, e qual é a promessa para a sua vida. Você vai fazer isso, eu vou te entregar para cada um papelzinho desse, você vai fazer isso na sua casa, mas você vai colocar aqui embaixo, aqui ó, minhas atitudes em 2026. Você não vai entregar isso para a pastora, nem para pastor, para ninguém, você vai guardar, você vai preencher. Tira uma foto, irmãos, porque a gente perde, né? Folhinha assim a gente perde. Então preenche, depois tira uma foto, que eu sei que o teu álbum do celular você não perde as fotos. Mas responda aqui, ó. E depois ore ao Senhor. Na hora da sua oração, faça oração com essa folhinha nas suas mãos ali, entregando ao Senhor. Diz para Ele, Senhor, em 2026 eu preciso mudar essa atitude. Eu preciso fazer tal coisa diferente. Eu preciso mudar isso, Senhor, na minha vida. Mas são coisas que não é que você vai esperar que Deus faça por você. O que você vai colocar aqui são coisas que você vai fazer por você. Não é o que Deus, não é o impossível. O impossível quem faz é Deus, mas o possível quem faz somos nós. Amém? Os diáconos ajudem o obreiro Mateus a entregar, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Você vai guardar, vai levar para sua casa, vai ter o seu tempo com Deus, você vai preencher. Para quem quiser depois... Mateuzinho, você tirou? Para quem quiser depois, só para lembrar, a pastora joga lá no grupo, tá bom? Do jeito que tá ali, só para você se atentar a explicação da palavra. Mas você vai fazer isso, você vai guardar. E, irmãos, eu tenho certeza que se você fizer isso do jeito certo, como a pastora está orientando, se você seguir este manual que eu te dei, de se esforçar durante 2026, você ter bom ânimo, você não se desviar da palavra, você falar da palavra, você meditar a palavra, você viver a palavra, quando for lá no último culto de 2026, você vai pegar esse papelzinho e você vai ver tudo que mudou na sua vida. Tudo que você mudou na sua vida através da presença de Deus. Mas você não pode se esquecer. Nada você pode fazer sem a presença de Deus, esperando ter sucesso. Porque para que a gente alcance sucesso e alcance a promessa de Deus, a presença dele tem que ser constante sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Segura esse papelzinho nas suas mãos. Nós vamos orar agora. Todo mundo pegou? Eu também quero, né? Pegou, pastor? Você pegou o seu? Todo mundo pegou? Não tem ninguém sem? Todo mundo pegou? Irmãos, eu sei que a gente tem visitantes, mas assim, tá escrito aí Igreja de Casa do Pai, mas faça isso, amém? Independente de vocês serem daqui da igreja ou não, faça isso, aquilo que a palavra foi ministrada, porque se você está aqui hoje é porque Deus tinha algo para falar contigo nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O da Bruna, entrega pro pastor Paulo, ele entrega para ela. E da Manu, né? Pegou da Manu? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero que você entre na presença de Deus, coloque diante dele isso que você precisa responder aí, para que ele te dê clareza no que você precisa responder, para que ele te dê clareza naquilo que você precisa, nas atitudes que você precisa ter diferente em 2026. Senhor, primeiro nós queremos te agradecer, Pai.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite, e o Senhor nos permitiu ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para conosco, aquilo que nós precisávamos ouvir. Não, essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para mim, Senhor, é para cada irmão que aqui está nesta noite. E nós queremos, Pai, que 2026 seja diferente, mas para que isso aconteça, Senhor, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas velhas, Pai. Para que haja o novo, nós precisamos fazer coisas novas. Nós precisamos, Senhor, nos esforçar, Pai. Nós precisamos nos esforçar na Tua presença. Nós precisamos ter bom ânimo, Senhor, porque sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias, Pai. Nós sabemos que na Tua presença, Senhor, o medo não pode nos paralisar. Na Tua presença, Senhor, o inimigo não pode contra nós, porque o Senhor estará conosco. O Senhor não disse que nos livraria do deserto, nem das tempestades. O Senhor não nos livraria dos obstáculos, mas o Senhor diz que estará conosco todos os dias. Então nós sabemos que ao passar, Senhor, por estes momentos difíceis, o Senhor estará conosco, porque nós podemos ver, Senhor, pelos nossos olhos da fé, a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Nós podemos, Senhor, ver pelos olhos da fé que nós iremos reinar contigo nos céus, Senhor, e essa é a maior e melhor promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E nós vamos alcançar, Senhor, vivendo a Tua palavra, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas vivendo a Tua palavra, Senhor, falando da Tua palavra, meditando a Tua palavra, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, aquilo que cabe a nós fazer, que nós venhamos fazer, Senhor, mas aquilo que nós dependemos de Ti, Senhor, nós clamamos pela Tua presença, Pai, porque nós sabemos que há situações que é a Tua mão de poder que vai agir em nosso favor. Por isso, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é o impossível para nós sabemos que é possível para Ti. Então nós queremos Te agradecer, porque em 2025 o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu a provisão, Papai querido, ainda que nós estivéssemos, Senhor, a caminho daquilo que o Senhor nos prometeu, ainda, Pai, que muitas vezes nós murmuramos, o Senhor ainda nos dá uma nova chance, Pai, e nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, Papai querido, nós queremos Te agradecer neste último culto do ano. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Tu és digno, Senhor, Tu és majestoso, Tu és poderoso, Tu és soberano, Pai. Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és aquele que cuida de nós, Tu és o nosso socorro bem presente, Papai querido, Tu és a nossa provisão, Tu és, Senhor, o nosso Pai amado, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por este ano, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, e nós sabemos que nós iremos atravessar o Rio Jordão, Senhor. Nós sabemos que nós iremos atravessar, Pai, e 2026 será o ano da Tua provisão, Senhor. Será o ano do cumprimento da Tua promessa, Pai. Será o ano, Senhor, em que prosseguiremos com coragem, crendo, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a Tua presença está sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. A Ti toda a honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus, igreja. Quantos são gratos aqui nessa noite? Amém, Jesus. Eu quero agradecer pela vida da minha esposa. Amém, Senhor. Quero agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus sogros, que têm me feito companhia, estão comigo, pela família maravilhosa que Deus me deu. Amém. Quero agradecer, irmão, por essa igreja. Amém, Por cada um Jesus. de vocês. Eu quero agradecer porque Deus tem sido tão bom comigo. Amém? Você tem motivo para agradecer? Amém.
Essa pessoa do teu lado aí, você pode agradecer pela vida dela? Amém, Jesus. Vamos fazer uma oração juntos? Pega na mão da pessoa aí. Bebe um pouquinho de água. Vamos agradecer. Senhor, nós queremos agradecer. Esse é um ponto de gratidão. Obrigado pela tua palavra. Nós reclamamos tanto, nós murmuramos tanto, mas eu quero agradecer pela família, pela igreja. Amém, Jesus, obrigado, Senhor. Saúde. Eu quero agradecer tudo aquilo que não conseguimos com os nossos olhos em 2025. Nós não vamos desistir. Nós vamos prosseguir conforme a tua palavra, ouvir a tua voz, na busca da promessa, conquistando e não desistindo. Mas para isso é motivo de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Faça de palmas para Jesus. Tem a pergunta das meninas. Tem a pergunta de dança. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar um louvor depois da apresentação de dança. Vamos lá? Obrigado, Jesus. Uma exemplificação. Você que sabe, então, comigo.